nós raramente fazíamos férias. Uhum. E isto foi algo que me marcou, porque eu via os meus amigos, basicamente todos irem de férias, e nós não fazíamos férias. As férias dos meus pais normalmente eram um fim de semana prolongado, porque como era uma mercearia, tinha produtos perecíveis, eles não queriam deixar as coisas estragarem-se. Então, a certa altura, o que é que eu acordei com os meus pais? Que eles fossem e ficava eu a gerir o negócio. Uhum. E isto, pronto, falando de um negócio que tem responsabilidade, mexe com dinheiro e tudo mais, ter a oportunidade, por um lado, de permitir os meus pais irem e eu ficar, foi algo que me deu logo ali um sentimento de capacidade e de capacidade de controle, não é? Meus pais confiam o suficiente em mim para me deixar à frente do negócio. Vão descansados, e estamos a falar em alturas em que não existiam telemóveis. É que não é a realidade de hoje. Pai, eu estou aqui com uma dificuldade, o que é que eu faço? Olá, bem-vindos à 4ª temporada do podcast do Céu é o Limite, um podcast sobre carreiras e liderança, onde lhe dou a conhecer as histórias dos líderes nacionais que estão a marcar o presente e prometem mudar o futuro com as pessoas no centro da sua estratégia de gestão. Eu sou Cátia Mateus, jornalista de Economia do Expresso. Este é o podcast do Céu é o Limite e hoje recebo na cadeira do líder Carlos Ribeiro, CEO da Takeda Portugal. Bem-vindo, Carlos, é um gosto recebê-lo em estúdio. É um gosto estar aqui também. Obrigado pelo convite. Muito obrigada, Carlos. O convidado deste episódio é um líder que combina ciência, curiosidade e uma visão humana da gestão. Carlos Ribeiro é o CEO da Takeda Portugal, parte de uma biofarmacêutica global japonesa com 245 anos de história, focada na inovação, no impacto real na vida dos doentes, especialmente na área das doenças raras. Com mais de 2 décadas de carreira na indústria farmacêutica, Carlos começou o seu percurso na monitorização de ensaios clínicos. Passou por várias funções estratégicas até chegar à Takeda em 2017. Antes de assumir a liderança da farmacêutica em Portugal, liderou a área de oncologia a nível europeu a partir de Zurique, uma experiência internacional que o ajudou a moldar a sua visão sobre a liderança, colaboração e estruturas menos hierárquicas. Curioso por natureza, defensor do otimismo como ferramenta de gestão e apaixonado por ciclismo, acredita que liderar não depende da hierarquia, mas da capacidade de inspirar, ligar pessoas e despertar curiosidade nas equipas. Hoje falamos sobre escolhas, decisões difíceis, os pilares da família e do desporto e de liderança, numa área que pode mudar vidas. Carlos, bem-vindo. Obrigado. É um gosto. Obrigado. No episódio de hoje, falamos de saúde e de liderança. 2 dimensões que devem caminhar lado a lado, sempre. Na Volvo Cars, há quase 100 anos que o foco é exatamente o mesmo. As pessoas, a sua segurança e o bem-estar de todos os que conduzem os nossos automóveis. O novo Volvo ES90 é a prova disso. Um modelo onde impera o equilíbrio. Pare, respire fundo. Ajuste a luz ambiente do habitáculo e deixe-te levar pelo silêncio de uma cabine altamente insonorizada. Ou, se preferir, pelo som envolvente das 25 colunas de alta fidelidade da Bowers & Wilkins. Este é um topo de gama que o ajuda a cuidar de si, enquanto cuida dos outros. Novo Volvo ES90 for Life in Balance. Quis ser médico, acabou por se formar em ciências farmacêuticas e hoje lidera equipas numa das biofarmacêuticas de referência no mundo e em Portugal. Em que momento da sua vida sentiu que o seu caminho passaria por ajudar a mudar vidas? Eu diria que foi cerca dos 12, 14 anos, mais ou menos. Tive sempre uma grande curiosidade pela parte da saúde. Como miúdo gostava de brincar aos médicos, pronto. E entretanto fui contactando também com um aspecto que era a vertente da química, de biologia. E nesse momento comecei a explorar, como qualquer adolescente, quais poderiam ser as possíveis saídas profissionais, onde é que me poderia sentir verdadeiramente realizado.
E nessa altura despertou-se o interesse pelas ciências farmacêuticas. Ou seja, não seria o contacto direto com o doente, necessariamente. Na altura até pensava mais na questão de desenvolver novas moléculas, novos medicamentos, e comecei a apontar as minhas energias nesse sentido. Tanto que houve essa ideia inicial de medicina, entretanto orientando mais para uma área de ciências farmacêuticas, que acabei por conseguir cumprir essa expectativa, esse plano. Quem era o Carlos em criança? O Carlos em criança era, eu diria, um rapaz descontraído. Os meus pais tinham um negócio familiar. Sim. Tinham uma mercearia no centro de Cascais, mesmo na zona central. Essa loja entretanto fechou, os pais passaram o negócio e entretanto acabou por fechar. Na Rua Direita, não é? Não era na Rua Direita, na Rua dos Navegantes. Já sei. Na Rua dos Navegantes. Agora é uma zona muito, muito apelativa, com diversos restaurantes, e era uma pessoa que tinha a componente escolar, das amizades e tudo mais, mas tive sempre um grande contacto com o negócio, porque, sendo um negócio familiar, acabávamos sempre por ajudar nas mais diversas... Nas férias, a seguir aos períodos escolares, ajudando a repor produtos nas prateleiras, etiquetar. Também existia, uma vez que era um negócio familiar e era uma zona pequena, muitas vezes ajudava, inclusive os clientes, a levar as compras até a sua casa, a fazer as entregas e tudo mais. Isso, de certa maneira, criou-me uma rotina de trabalho e também a necessidade de planear, de organizar o meu tempo, porque tinha que estudar, os pais não davam tréguas nisso, não é? Gostava também de brincar, como era natural, mas meus pais também me diziam: não, tens que ajudar aqui em algumas tarefas, faz parte, é importante, ajudas, e nós ajudamos-te e tudo mais. Ou seja, isso levou-me sempre a olhar de forma, poderia fazer o trabalho ou os meus estudos da forma mais eficiente, sem distrações, para conseguir proteger tempo para o meu lazer, para sair para a rua simplesmente e jogar futebol com os meus amigos, porque eu dizia assim: vocês pediram para fazer este trabalho, tá de repor as coisas. Despachei, agora é o meu tempo. Agora é o meu tempo. E fazia também essa negociação com os meus pais, de tentar balizar, e eles eram, apesar de exigentes comigo, entendiam que tinham que dar esse espaço. E eu sinto-me agradecido. Por um lado, tive essa obrigação, mas por outro lado, isso também me ajudou a moldar e a equilibrar os pratos da balança. Além desse equilíbrio de que fala, que outras componentes de liderança ou que outras estratégias de liderança retira dessa fase da sua vida, Carlos? O que é que aprendeu aí que hoje aplique no seu cotidiano? Além dessa priorização, dessa organização do tempo, dessa reserva do espaço para a sua vida pessoal, que é uma coisa que muitas vezes nos esquecemos muito. É assim, havia um aspecto aqui na parte mais da juventude, antes da universidade e tudo mais, que tinha a ver com a relação, com o contacto com as pessoas. Algo também que me deu imensas aprendizagens foi a oportunidade de contactar com clientes desde muito jovem. Ou seja, ouvir as pessoas, as suas necessidades, as expectativas, que tipo de produto, artigo necessitavam. Fazer essas perguntas de forma muito singela, criar relações. E é um trabalho que muitas vezes não é fácil. Nós às vezes pensamos, quem está de facto numa frente loja, quem está numa função de atendimento ao público, tem um trabalho de elevadíssima pressão também, não é? Os clientes não são todos simpáticos. Exatamente. Não agradamos a toda a gente, e é preciso saber ter uma inteligência emocional muito grande, ou desenvolver essa inteligência emocional, para se conseguir de facto gerir expectativas e servir o cliente da melhor forma, não é? Sim, muitas vezes é uma questão de conseguirmos ajustar-nos. Isso. Ou seja, haver uma espécie de um encaixe, chave-fechadura, entre aspas, não é? Porque às vezes a forma de interagir, de relacionar com uma certa pessoa não pode ser desastrosa com outra. Pode ser percebido quase como ofensivo, deselegante. Outra pessoa, se eu for demasiado formal para ela, não estou a perceber o que é que está aqui a passar, não é? E realmente desde muito pequeno tive essa experiência e serviu-me como ferramenta para o futuro. Outro aspecto também, a questão da humildade, de nós, apesar das várias funções que vamos fazer ao longo da nossa vida, não é? No fundo, eu, quando estava a trabalhar no atendimento, podia ser percebido como um serviço muito indiferenciado, não é?
mas eu via-se maioritariamente da parte dos clientes um grande respeito. E também nisso eu transportei ao longo da minha vida o respeito que tenho por todas as pessoas. Se, por exemplo, me desloco, ou vou a um restaurante, ou vou a um hospital, desde que passe por um porteiro, um assistente, ter sempre uma palavra de apreço, um sorriso, dizer um bom dia. Podem parecer coisas, às vezes, assim, isto é uma distração. Não é uma distração. É o sentido humano com que nós olhamos para as pessoas e as respeitamos. Respeitamos o trabalho, o impacto que elas têm. Pode ser simplesmente abrir uma porta porque há uma pessoa que precisa de ajuda, porque vai de cadeira de rodas ou porque tem mobilidade limitada, mas tem um trabalho importante e temos de ter esse respeito. E eu guardo isso sempre com muito. Como um valor, um pilar. Como um valor muito importante, que depois também ajuda a sermos percebidos como líderes. Não é? O líder não é o líder por impor, por forçar, mas porque inspira e cria esse ambiente que é um ambiente de agradecimento e de retribuição contínua. Carlos, qual foi a primeira responsabilidade que o marcou, ainda jovem? Lembra-se? Sim, se calhar ainda jovem, posso dar aqui um exemplo muito prático. Ainda na fase de que os pais tinham um negócio, ainda não estava, ou estava a começar a universidade, nós raramente fazíamos férias. E isto foi algo que me marcou, porque eu via os meus amigos, basicamente todos irem de férias, e nós não fazíamos férias. As férias dos meus pais normalmente eram um fim de semana prolongado, porque como era uma mercearia, tinha produtos perecíveis, eles não queriam deixar as coisas estragarem-se. Então, a certa altura, o que é que eu acordei com os meus pais? Que eles fossem e ficava eu a gerir o negócio. E isto, pronto, falando de um negócio que tem responsabilidade, mexe com dinheiro e tudo mais, ter a oportunidade, por um lado, de permitir os meus pais irem e eu ficar, foi algo que me deu logo ali um sentimento de capacidade e de capacidade de controle, não é? Meus pais confiam o suficiente em mim para me deixar à frente do negócio, vão descansados, e estamos a falar em alturas em que não existiam telemóveis. É que não é a realidade de hoje. Pai, eu estou aqui com uma dificuldade, o que é que eu faço? Manda um WhatsApp ou liga. Na altura não, eu teria que ligar. Por exemplo, se eles fossem para o norte, eles são da zona de Viseu, teria que ligar para uns tios que tinham telefone e que depois iriam dizer: olha, o Filipe de Carlos está com este problema, liga para ele. É uma realidade completamente diferente. E foi uma experiência muito boa, tanto que eles depois começaram a fazê-lo de forma mais frequente. E foi bom também para eles, porque eles não paravam nunca. Sim. E é uma rotina muito dura, não é? Para quem tem estabelecimentos comerciais abertos, é uma rotina muito intensa e muito dura. Sim, a história deles, eles acabaram por se, vamos lá ver, reformar da atividade relativamente cedo, cerca dos 60 e poucos anos, mas a vida deles foi brutalmente intensa. Começaram numa fase ainda depois o meu pai esteve na guerra do ultramar, na Guiné, teve cerca de 3 anos fora, depois casaram-se e o meu pai, por exemplo, conta-me imensas histórias. Era eu praticamente bebê, ali a seguir ao 25 de Abril, que eu nasci em 76, e os meus pais praticamente não dormiam. Foi uma altura de enorme disrupção em termos de cadeia de distribuição. E então o que o meu pai e a minha mãe faziam na altura, passavam a noite inteira a fazer viagens para a zona oeste, para ir buscar os legumes, a fruta, o pão, o leite, para no dia seguinte ter a loja aberta com produtos. Porque nas lojas não existiam imensas limitações. Agora imagino que era, eu começava tipo às 2 da manhã a fazer estas viagens. Eu às vezes dizia-me, por exemplo, quando vou buscar o pão de Mafra, tinha que fazer a viagem com os vidros abertos, porque o pão estava tão quente, largava imenso vapor. Então a única maneira de fazer a viagem era com os vidros abertos para não empaciar os vidros. Mas era um dia inteiro de trabalho. Eles deitavam-se, se calhar acabavam o trabalho às 8 da noite, 9 da noite, poucas horas de ir à cama e depois recomeçar outra vez. E são histórias de resiliência enormes e que... Carlos, que valores trouxe dessa casa que ainda aplica hoje como CEO? Eu diria o estabelecimento de objetivos, de metas, de não desistir perante
à adversidade e tentar encontrar soluções. Ou seja, os problemas aparecem-nos pela frente, mas vamos ver como é que nós podemos contornar. E essa aprendizagem, para mim, pronto, é algo que tenho vindo trazendo e aplicando de forma continuada, porque os desafios aparecem, não é? Agora, a nossa atitude perante essa adversidade pode ditar um bom desfecho ou um mau desfecho. Um mau desfecho. E isto é especialmente importante quando estamos a falar às vezes de desafios, que são desafios que estão a ser colocados perante todas as empresas. Eu dou um exemplo muito prático, e dando se calhar assim um salto para o Covid. Foi uma altura de brutal disrupção. Na altura estava em Portugal, estava a liderar a equipa de oncologia em Portugal, como country head, e nós recebemos a indicação da nossa casa-mãe: isto agora é uma situação de urgência, vamos todos para casa, vamos passar a não comunicar proativamente, porque existe uma emergência de saúde, e foi, pronto, uma situação que não se sabia muito bem como lidar, e seria, se calhar, um bocado desenquadrado nós estarmos a fazer atividade promocional. Sim, num contexto daqueles. Sim. No entanto, fizemos uma apurada reflexão. Trabalhávamos oncologia, trabalhávamos doenças fatais, doenças que não podem esperar. E então fizemos uma reflexão muito interessante, que foi: de que forma é que nós podemos chegar, pronto, aquelas que são os nossos pontos de contacto, os médicos, oncologistas, hematologistas, e garantir que, apesar de tudo bem, existe uma emergência Covid, mas que os doentes com doenças oncológicas não são negligenciados, não são esquecidos, que a informação que é importante para eles tomarem decisões continua presente e que pode ser utilizada para essas decisões. E o certo é que, no seio da equipa, nós pensamos numa forma não intrusiva, mas com conteúdo de elevado impacto, relevante, que permitiu fazer essa conexão e restabelecer um contacto que não foi visto como imposto, intrusivo, mas realmente, e tenho, pronto, diversas mensagens de médicos dessa altura, dizendo: que bom que vocês nos abordaram com informação importante e que nos ajuda a não nos esquecermos que existem também doentes com outras patologias. E isto, na altura, pronto, eram campanhas mais de âmbito digital, ou seja, nós não tínhamos ninguém na rua, não fazíamos chamadas telefónicas, ou seja, existiam diretrizes muito estritas: não contactamos médicos, não contactamos ninguém, mas tínhamos que chegar de alguma maneira com a informação. E o certo é que depois fomos restabelecendo essa linha de comunicação, e até num estudo muito independente, feito por uma empresa de estudos de mercado em Portugal, na altura, quando saiu, depois havia uma pergunta que nós, os estudos de Covid, como é que estavam a acontecer as dinâmicas de interação, que empresas estavam a destacar. Foi interessantíssimo ver a Takeda em Portugal como uma empresa que estava a chegar com maior impacto e maior pertinência pela via digital junto dos médicos. Porquê que nessa altura, Carlos, decidiram, e eu antecipo porquê, mas queria que o traduzisse em palavras, porquê que optaram por essa via de não contactar telefonicamente, o fazer as deslocações e o contacto presencial, portanto era perceptível, tendo em conta até as diretrizes que existiam. Mas porquê é que nessa altura optaram também por suspender os contactos que eram telefónicos e todas essas formas de contacto, e se focaram apenas no digital? Então, é assim, na altura houve uma enorme disrupção. Houve imensos especialistas que foram desviados para outras áreas, para suporte à Covid, fazendo horários completamente irreais. Seria, eu diria, pouco respeitador. Imaginando uma pessoa que trabalha 24 horas, 48 horas, houve pessoas com situações de vida, ou então que simplesmente às vezes nem sequer tinham o telemóvel por perto, porque todas as regras de esterilidade e tudo mais, estarmos a fazer esses contactos podiam ser percebidos como não estarmos sensíveis para aquilo que estas pessoas estavam a viver naquele momento. Era um sentimento de missão, quase uma guerra, não é? Isto foi dramático para quem esteve na linha da frente do combate à Covid, foi dramático. E a decisão da organização foi:
não vamos contactar, e mesmo o tipo de comunicação que vamos fazer por e-mail vai ter que ser muito, muito, muito bem selecionado, porque não queremos ser percebidos como uma empresa que meramente quer fazer negócio. Não. Nossa missão como organização é ajudar a que os doentes sejam tratados da forma mais correta e não sermos percebidos como gananciosos e que parece que estamos a ignorar que existe um problema. Sim. E temos a nossa agenda e continuamos com ela. Sim. Essa questão da inteligência emocional, porque essa estratégia é sobretudo uma estratégia sustentada no pilar do humanismo, dessa inteligência no fundo emocional, é vital para quem gera um negócio. Falamos muito da inteligência emocional aplicada às pessoas, não é? À forma de gerir equipas e de gerir pessoas. Nesse caso, foi numa orientação estratégica, portanto, numa diretiva estratégica. É fundamental também aí, quando tomamos decisões de como é que nos vamos posicionar em determinado momento, quem é que vamos abordar, quem é que vamos contactar, se paramos ou não paramos, por exemplo, a promoção de determinado produto. É importante que essas orientações mais estratégicas tenham também um cunho emocional e não apenas baseadas em dados e em números e em negócio. Sim, claro. Assim, isto envolve discussões ao mais alto nível também de ética e de compliance. Sim. Porque no final do dia, nós como uma organização temos também uma reputação a defender. E há pouco na sua introdução referi à Takeda como uma história de 245 anos. 245 anos não acontecem por acaso. É preciso ter valores muito sólidos, muito robustos e não buscar simplesmente um resultado imediato. Não é? Um resultado imediato. Não, existe uma pegada que queremos deixar e que as pessoas entendam que a nossa missão, claro, que somos uma organização que busca lucro, é aceitável, porque é a única maneira também de continuarmos a fazer a diferença pelos doentes, porque nós pegamos nesse lucro e investimos em áreas terapêuticas onde existem necessidades médicas bastante marcadas, mas temos que o fazer da forma correta. E essas discussões são muito, muito, muito ricas e depois levam a estes resultados. Ou seja, nós, apesar de termos feito um step back, acabamos por ser reconhecidos e recompensados em termos daquilo que é a nossa imagem e impacto. E isso tem um valor muito além da simples faturação, por assim dizer. Carlos, começou a carreira na área da monitorização de ensaios clínicos. Como é que recorda? O que é que recorda dessa fase? Olha, foi uma experiência excelente. Foi, fora o trabalho de âmbito familiar, foi mudar para um ambiente corporativo. Na altura, quando acabei a universidade, concorri a diversas posições, mais dentro da área médica, área regulamentar. E surgiu esta oportunidade de monitorização de ensaios clínicos. Foi na Janssen, na atual Johnson & Johnson. Inclusivamente, recentemente também entrevistou a Filipe Monte Costa. Nós entramos na Janssen na mesma altura. Filipe para uma área mais de comercial e de marketing estratégico, e eu entrei para a área de ensaios clínicos, mas foi ali tudo naquele mesmo mês. E nós agora continuamos a encontrar, como é natural, na Apifarm e noutros momentos. Mas o que é que foi interessante? Foi uma primeira experiência de trabalho. Eu senti logo um enorme apelo. Ou seja, vinha de tirar um curso universitário centrado na área da saúde e salto imediatamente para uma área de implementação e teste de hipótese de medicamentos, em que estava em contacto com os KOLs, ou seja, os opinion leaders nacionais, visitava vários centros, acompanhava a par e passo os resultados anonimizados dos doentes que estavam a participar, e logo ali tive a aprendizagem de como é que as coisas funcionam dentro da organização. Fiz esse trabalho durante cerca de mais ou menos quase um ano, não chegou bem a um ano, porque entretanto dentro da Janssen eles desafiaram-me para um outro projeto mais de âmbito regulamentar, e também foi um projeto muito diferenciador. Foi se calhar assim um projeto em que entrei, o primeiro projeto em que entrei e disseram: tens que criar algo de novo que não existe. Na altura foi a digitalização da farmacovigilância, do reporte de reações adversas, e criar um primeiro serviço de medical information, em parceria com um outro colega da área médica, o José Mendonça, que
que na altura lançaram-nos o desafio, agora entreguem um projeto. E foi interessantíssimo na altura, imagino, com menos de um ano de experiência, dizerem, agora vais ter que liderar um projeto de digitalização que estava a ser implementado a nível global, mas tinha que o implementar para Portugal. Só para lhe dizer, nós tínhamos uma impressora onde se acumulavam centenas de páginas de reportes que nós depois tínhamos que selecionar à mão. Aqueles que eram os que tínhamos que enviar para o Infarmed. E passámos a ter um sistema que fazia essa seleção, eram com PDFs, completamente diferente. Eu diria que pronto, o primeiro desafio foi esse, e foi um tremendo sucesso na organização. Criaram-se imensos serviços, o serviço até se chamava DocHelp, tinha assim uma coisa muito engraçada. Depois evoluímos também para programas de formação para profissionais de saúde, para dar competências, coisas, às vezes podemos dizer na altura simples, como PowerPoints, trabalhar como fazer apresentações em público e tudo mais, mas que servia para ajudar depois às atividades que eram feitas internamente com clientes. Como é que foi a transição de especialista mais técnico para um líder estratégico na sua carreira? Essa transição foi interessante e começou ainda sem ter qualquer tipo de reportes. Ou seja, começa quando passo a ser gestor de produto, marketeer, em que tinha que, pronto, por um lado tinha que construir a estratégia, tinha que recolher uma série de insights, inputs, tinha que criar um plano que fosse integrado, que fosse aceite e validado por uma equipa, que era uma equipa multifuncional. Ou seja, as coisas não funcionam só com as vendas, não funcionam só com a área médica. As coisas têm que ser, eu diria, mais abrangentes, transversais, têm que ser transversais e ter um contínuo, tem que funcionar de forma transversal. E nessa altura, pronto, a minha obrigação era conseguir ter esse plano, não é? Como é que se consegue ter esse plano? Por um lado, ouvindo, e por outro lado, agregando e finalizando algo que tem que ser comprado por todos. Às vezes, pronto, não conseguimos satisfazer todas as pessoas, mas temos que conseguir chegar a um nível de compromisso que se aceita e segue-se em frente, não é? E nessa fase foi quando eu comecei a perceber como é que tinha que fazer os vários passos preparatórios para garantir, por exemplo, quando chegava o momento da apresentação do brand plan, que não fosse uma surpresa para quem iria, por exemplo, no board, ajuizar se o plano estava bom para avançar ou não, não é? E pronto, havia o trabalho dentro da equipa, depois a comunicação para as FIAs, para garantir que, mesmo quando surgiam questões, eram mais questões para validar, reconfirmar, mais do que para alterar ou desafiar. E essa foi uma aprendizagem. Comecei a fazer, pronto, em âmbitos mais pequenos, mas que no final do dia continuo a fazê-lo nos mais diversos fóruns, porque é essencial. Carlos fala muitas vezes do MBA das pessoas. Qual foi a maior lição que alguém lhe ensinou sem perceber que lhe estava a dar? Eu diria a liderança em que nós percebemos o poder que ela tem, não só pelas coisas boas, mas pelas coisas más que podem transmitir. Porque nós temos diversas ferramentas de liderança, não é? A forma como utilizamos essas ferramentas de liderança podem ser poderosas tanto no sentido positivo como também no sentido negativo. E tive a oportunidade de perceber que às vezes em algumas circunstâncias as pessoas usam esses poderes de uma forma um pouco maléfica, e é algo que uma pessoa aprende. Teve maus líderes no seu percurso? Tive. Felizmente, eu diria só um. O que é que aprendeu com esse mau líder? Aprendi o que não se deve fazer. E o impacto que isso tem numa organização em termos de a fragmentar. A realidade é esta: as pessoas, pronto, a coesão do grupo fragmenta-se, as pessoas deixam de ter uma visão comum, e ao deixarem de ter a visão comum, as boas acabam por sair muito facilmente. Eu, por exemplo, tomei a opção de sair dessa organização. As pessoas que são mais frágeis ou que estão mais na mediana tendem porque têm receio,
a permanecer. Tendem a permanecer. Só que o que acontece? O calibre médio da organização baixa, né? Baixa brutalmente. E essa foi o clima organizacional também não fica, não vive os seus melhores dias, não é? Confiança, a base da confiança. As pessoas passam a ter receio de dizer aquilo que pensam, de contribuir com ideias honestas, porque sentem que ao verbalizar podem estar a expor. Sim. E não deve acontecer isso. Sim, é o tal fator da segurança psicológica de que se fala, não é? A margem para poder errar, a margem para poder partilhar ideias que sejam tontas, efetivamente, até se for esse o caso, ou que não sejam as melhores, mas que podem servir como base para uma reflexão que venha a criar até um projeto mais amplo, mais vasto e vencedor. Acontece muitas vezes. E na verdade eu acho que quando as lideranças não dão esse espaço e não permitem essa margem às equipas, em última análise perde a empresa imenso, porque não é? Perde massa crítica desde logo. Tive a oportunidade de observar isso na prática. Tive a oportunidade de observar isso na prática, mas de resto, todos os restantes líderes, pessoas com quem tive ligação direta, e tive pessoas de diversas nacionalidades, tenho uma enorme gratitude, todas elas me ensinaram coisas diferentes. Eu, mais ou menos, tenho mudado a cada 2 anos de líder. E às vezes perguntam-me, mas não tens um pouco a exaustão porque estás sempre a adaptar, não é? Porque cada vez que muda uma liderança há também uma necessidade de adaptação das equipas ao seu perfil, à sua forma de trabalhar. Não? Exatamente. Eu, das minhas experiências, agora eu teria que contar todos os líderes que tive, mas de todos eles aprendi coisas diferentes. Maioritariamente muitas coisas positivas, outras também que não gostei tanto e que acho que não serão as que devemos aplicar no nosso dia a dia, mas mesmo assim recebo essa aprendizagem, porque me ajuda a ser um melhor líder para o futuro e ter maiores capacidades de conectar e ser eficaz com diferentes personalidades. Quando é que sentiu, Carlos, líder pela primeira vez? Quando é que assim, onde é que eu poderia dizer? 2014, 2013. E foi a sua primeira função de liderança ou não foi a sua? Não era função de liderança, mas na altura a empresa onde estava tinha sofrido uma reestruturação e estávamos numa fase de transição. E na altura, o diretor-geral chamou-me e disse: Carlos, precisamos que tu assumas aqui outras coisas diferentes daquilo que era o teu... Estás habituado. Que é o teu job description, que é as tuas funções. E eu olhei e disse, claro que sim, vamos a isso. E na altura era um trabalho de grande complexidade, porque representava não só expandir as minhas responsabilidades em termos de marketing, como também esticar e ter mais presença no terreno junto de especialistas. Ou seja, era um stretch para os dois lados. E tinha que, pelo meio, conseguir trabalhar de uma forma muito estreita com a parte de acesso e a área médica de forma integrada. E digo-lhe, foi uma experiência maravilhosa, porque o momento era difícil, mas o grupo uniu-se. E o grupo estava unido por um propósito. E tínhamos metas que queríamos alcançar e conseguimos. E claro que não posso dizer que foi o Carlos que ditou a fórmula mágica. Não foi. Foi um momento em que nos sentámos, vimos o que é que tínhamos que fazer. Eu ajudei a orquestrar, por assim dizer. Foi um momento até bastante exigente em termos pessoais, porque tive que fazer muitas viagens, tive que me deslocar e aprender também muita coisa nova, mas foi se calhar aquele momento em que disse, acho que consigo ir mais além de ser um mero marketeer, poder ser um gestor de unidade de negócio, algo nesse género. Diz que a liderança não vem da hierarquia, falava disso há pouquinho. Porquê é que ainda precisamos de líderes, então? É assim, muitas vezes precisamos de alguém que tem a ver com o posicionamento que nós temos dentro da organização. Há um momento em que temos que fechar, e aqui o líder tem a decisão. Tem a decisão, não é? Ou seja, tem que haver alguém que no final
valide. O líder não tem que estar distante, não tem que estar distante da equipa de liderança. Por exemplo, na minha equipa de liderança, eu não estou distante deles, mas há decisões que têm que ser eu a tomá-las. E tomas sozinho? Tento, assim, há decisões que consigo tomá-las sozinho, outras eu tenho que auscultar outras pessoas de quem confio, às vezes também envolver o meu chefe. Sim. Porque pronto, ele também tem uma palavra a dizer, dependendo do tipo de decisão. Mas é certo que há muitos momentos em que é um espaço um pouco solidão. Isolado, de solidão. É um espaço de alguma solidão, e temos de ter depois o cuidado na forma como tomamos a decisão e ter muito bem assente o racional que está por trás da decisão. Porque depois da decisão estar tomada, temos que saber explicar o porquê, porque de outra forma pode não ser tão fácil de para fazer as pessoas. De envolver as pessoas. Sim, não é? de envolverem e de incorporarem a nova, a alteração que tem que ser introduzida, etc. Mas eu tenho sempre, não só a decisão, mas o porquê fazer essa E é mais decisão. mais difícil tomar a decisão ou articular o porquê? Eu diria que as coisas vão de mão dada, por assim dizer. Mas é muito importante uma pessoa terem 3, 4 bullet points no máximo. A intuição tem muito simples, as ideias, porque se eu não consigo transmitir de uma forma simples. De uma forma simples, eu tenho que perder 15, 20 minutos a explicar porque é que chegámos àquilo. É porque não é uma boa decisão. Ou porque se calhar não está suficientemente depurada. Okay. Pode não ser má, mas pode não estar ainda suficientemente depurada. A pessoa começa com às vezes 3, 4 páginas de uma história e depois tem que chegar ali a 3 linhas. A intuição, Carlos, tem um papel nessa decisão? Tem um espaço, aliás, nessa decisão? Tem um espaço, mas eu diria que temos também que ter a humildade de ouvir. Especialmente quando nós vamos subindo na hierarquia e tornando-nos líderes, muitas vezes perdemos a visibilidade das bases, e da operação em si. E temos de ter esse respeito, porque senão eu posso estar a tomar decisões com base naquilo que foi a minha experiência. Sim. Ou seja, e que já não é. Eu fiz aquela função. E que já não é adequada à realidade sequer. E que já não é adequado. O momento é diferente. Sim. Os clientes estão diferentes, os sistemas estão diferentes. E se eu não tenho esse cuidado, posso perder a equipa, ou então ser brutalmente desafiado, porque não faz sentido aos dias de hoje. Eu tenho que ter esse enorme cuidado. Eu tenho mantenho uma grande flexibilidade em termos de capacidade de navegar mais acima, mais abaixo dentro da organização. Sim, e isso também veio do facto de ter trabalhado em organizações mais estilo startup, em que temos que ser mais ágeis, multidisciplinares e temos que abraçar múltiplas tarefas no dia a dia. Mas tenho que ter esse respeito de que já não estou lá, já não sou eu que faço essas tarefas. Tenho que respeitar que e as ouvir outras pessoas... quem as faz, não é? E depois há outra coisa também muito importante, por exemplo, quando são apresentados os planos, às vezes nós como líderes podemos ser altamente destrutivos, mas porque nós vemos aquele assunto ou aquele projeto em 10, 15 minutos, mas as outras pessoas dedicaram horas e dias a fazê-lo. E às vezes nós não temos o cuidado de fazer as perguntas certas. Podemos ter uma percepção que é errada e matar uma ideia fantástica. Tem potencial, não é? E esse também é um cuidado e um respeito que temos que ter pelas pessoas, porque dizer um não, ou então não explicar verdadeiramente a razão desse não, pode desmotivar e até inviabilizar que as pessoas se sintam sempre motivadas para trazer novas ideias, não é? Porque nós estimulamos, mas depois dizemos não, continua a fazer o mesmo de sempre. Isso. A pessoa às tantas já não leva lá ideia nenhuma, não é? As pessoas dizem assim, estamos a brincar, querem criatividade, mas depois dizem que mas depois diz que não faz. Sim, faz sentido. Carlos, como é que chegou à Takeda? Como é que cheguei à Takeda? Na altura
eu estava aberto a uma mudança e estava muito interessado. Estava noutra empresa da indústria farmacêutica. Estava noutra empresa, numa empresa americana que neste momento já não existe, acabou por ser adquirida pela Sanofi, entretanto, e estava muito desejoso de um novo desafio. E na altura, aquilo que a Takeda procurava era alguém, na altura ainda era marketeer, ou seja, não tinha equipas a reportar a mim, etc. Mas queriam alguém com uma boa experiência nas áreas terapêuticas da oncologia que pudesse fazer o lançamento dos primeiros produtos. Um deles estava prestes a ser reembolsado, o outro a ser aprovado na altura pela EMA, e depois teríamos que fazer o processo de reembolso. E quando fui contactado foi interessante, e aqui mais uma vez a liderança faz a diferença. Se calhar num primeiro momento, quando eu estava numa empresa que era bastante grande, era um portentado em termos de oncologia, a Takeda em oncologia praticamente não existia. Não tinha nenhum produto aprovado, reembolsado em Portugal. E na altura a minha primeira reação foi: se calhar não. Se calhar não é uma boa aposta. Que eu vou sair de uma empresa que é um portentado, ou se calhar olhava com mais interesse para outras empresas bem estabelecidas, não é? O certo é que quando chega ao contacto com o diretor-geral da altura, foi interessantíssimo, porque ele passou-me uma visão tão apaixonante de como é que ele via o negócio, como é que ele via o crescimento. E que realmente gostava muito de contar com a minha contribuição, que isto demorou algum tempo, como é natural, processo, depois negociação, foi aquelas coisas todas, mas o certo é que eu vim realmente muito entusiasmado pela oportunidade de criar uma unidade de negócio que não existia, não? E fazer criar um espaço. E provavelmente entusiasmado também com aquela pessoa em concreto, com a visão daquela pessoa em concreto. Também. Acha, Carlos, que no contexto atual e quando temos novas gerações de profissionais, por exemplo, para quem o propósito tem um papel tão importante nas suas decisões de vida e nas suas decisões de carreira, a figura do líder pode ser esse catalisador? Ou seja, mesmo que o projeto não seja assim tão aliciante, mesmo que exista até um elevado grau de risco na decisão de mudança, né? Estava numa empresa que estava super estabelecida nessa área, que era reconhecida pela sua intervenção nessa área, e de repente decide dar o salto quase para o incerto, não é? No fundo, para passar para uma empresa que não tem propriamente track record nesse setor, nesse segmento. Acha que isso pode ser importante? Essa figura do líder, de facto, pode ser esse catalisador de mudança? Ou seja, pode ser também uma forma de employer branding, por exemplo? Eu diria que sim. E nessa altura a companhia atraiu diversos talentos para a organização. Mas acho que foi aqui uma conjugação entre a visão dele, também a minha ambição de me afirmar. Já era um perfil consolidado na área, não é? E trazia essa ambição. E foi engraçado porque na altura nós éramos 3 pessoas na oncologia. Era um CAM, uma pessoa da área médica, e era eu. Éramos 3 pessoas, basicamente. Hoje em dia são 11 pessoas a trabalhar essa área da oncologia em Portugal. E eu dizia-lhes com alguma paixão e entusiasmo assim: olha, nós com estes produtos nós podemos ser uma referência. Podemos não conseguir ter, se calhar, a maior faturação, mas há coisas que não dependem da faturação, dependem da forma como nós trabalhamos, como nós ajudamos a fazer a diferença para os doentes, e isso não é medido em euros, é medido em reputação, em imagem institucional. E na altura passei para a equipa do género: nós podemos ser dos melhores, podemos e devemos competir com as melhores empresas. E conforme estava-lhe a contar, durante o convite, na altura uma das pessoas dizia assim: pronto, Carlos, tu és ambicioso, conta connosco, vamos à luta. E fizemos coisas muito bem conseguidas. Mas houve esse culminar em 2020-21, quando sai esse relatório e nós estávamos destacados à frente dos outros tubarões, por assim dizer, da área. E eles, na altura, um deles vai ter comigo assim: Carlos, quando entraste em 2017, eu queria muito que isto acontecesse, mas não acreditava. Mas achava que não. Mas achei que não íamos lá chegar, mas mesmo assim coloquei o entusiasmo, a paixão para fazermos esse percurso. Ver isto agora refletido
em números, e não foi um estudo pago por nós, foi um estudo independente que nós depois, entretanto, caiu-nos no inbox, e assim, olha, inacreditavelmente nós somos os que estamos mais destacados. Foi realmente o cumprir dessa visão. E o certo é que todo este nível de desafio e de inovação depois abriu portas para, nomeadamente, passar para a função regional. Carlos, qual foi a decisão mais difícil da sua carreira até hoje? Decisão mais difícil? Eu diria parar um projeto de âmbito de diagnóstico que teve o seu momento, teve um momento importante em que nós financiávamos uma instituição dentro daquilo que eram as regras, tudo tranquilo. Entretanto, eu diria que a tecnologia vai avançando, as próprias instituições conseguem incorporar esse serviço, mas existe sempre uma ligação emocional de começámos este projeto e agora vamos ter que o parar. Mas ao parar vamos ter que mudar comportamentos, não é? Porque algumas pessoas ainda continuavam a recorrer a esse serviço e era suportado pela empresa. Ter que o parar foi difícil, porque já não fazia muito sentido, ou seja, podia ser quase percebido como uma duplicação ou algo do género, mas fazer essa comunicação foi exigente porque gerou frustração nas poucas pessoas que ainda estavam alocadas, que ainda dependiam desse projeto a nível das instituições hospitalares. Mas o que é que daqui levo como história? Quando nós lançamos um projeto, temos de ter sempre um horizonte de fecho. E na altura, quando o criámos, não estipulámos que seria durante 3 anos, 4 anos, ou 2 anos, com 2 possíveis anos de extensão. E isso levou a alguma frustração, porque parecia que o projeto seria para a eternidade. E não poderia ser, de todo. Ou seja, uma aprendizagem que é, nós temos que colocar uma data limite. Temos de ter um início, um meio e um fim, basicamente, para tudo. Exatamente. Carlos, o seu lema é o otimismo. Num setor onde as decisões podem afetar diretamente a vida de doentes e onde nem sempre o desfecho, infelizmente, é o mais positivo, o otimismo é uma força ou é uma defesa? Eu diria que é uma força. Normalmente as histórias que nós ouvimos dos doentes, quem enfrenta a realidade pesada de ter um diagnóstico desfavorável, seja uma doença oncológica ou outra doença crónica, se a pessoa tenta olhar para essa situação com otimismo, a sua energia, a sua motivação para tentar superar, ou então até conseguir que o período que lhe resta seja positivo, será completamente diferente. De outra maneira, entramos numa outra temática, que é a depressão. E a depressão é terrível e tudo se torna pior. Às vezes a pessoa, não estando doente, para além de uma depressão, pode ir completamente abaixo. Carlos, fala-me da família. Como é que protege esse pilar tão importante para si num cargo tão exigente? É assim, em primeiro lugar, o apoio da minha esposa, da Clara, com quem estamos juntos já há mais de 20 anos. Temos 2 filhos e tentamos encontrar sempre tempo para estarmos juntos, embora que os meus filhos agora estão entrando em idades diferentes. Um deles entrou este ano para a universidade, o outro vai fazer 16 anos em junho. Já começam a ter as suas agendas e às vezes nós tentarmos fazer coisas a 4, para eles é quase mais um castigo do que outra coisa. Mas encontramos os momentos para desfrutar. Seja, por exemplo, eles adoram ir a um restaurante de sushi que seja especial. E sabem, para ir comer sushi
diferenciado, com a mesada deles não dá para ir com os amigos, não é? E então, se eu disser que, olha, estamos a pensar ir ao restaurante sushi, eles que vocês gostam, reorganizam a agenda e estão super envolvidos e tudo mais. Se nós dissermos, olha, gostávamos muito de fazer uma visita a um museu, pronto, já não reorganizam a agenda com tanta facilidade. Já não reorganizam a agenda com tanta facilidade. Então o que nós fazemos é basicamente férias. Tentamos encontrar modelos de férias que sejam satisfatórios para todos. Claro, tem que haver sempre cedências de parte a parte, mas que seja uma experiência que vivamos todos em conjunto. E depois ajudá-los também no seu desenvolvimento. Por exemplo, o meu filho mais velho passou um período mais desafiante com a minha mudança para a Suíça. Eu diria que para os dois foi difícil. Ele sentiu inicialmente particularmente esse aspecto pelo facto de perder a ligação com os amigos, não é? Porque quando se faz uma mudança geográfica deste género, as pessoas saem do seu meio. Ainda por cima fomos para um sítio que tinha o cantão. Estávamos em Zurique, cantando língua alemã, embora que eles estavam num colégio internacional, mas passam a ter que comunicar tudo em inglês. Foram saltos bastante exigentes. E no caso do meu filho mais velho, ele tinha desde muito cedo, hoje em dia eu diria que é invulgar, eu tinha uma intenção que era: eu quero ir para a aeroespacial, no técnico. Não é uma coisa francamente fácil, não é? Precisam ter notas muito elevadas. Estar a transferi-lo de escola para um sistema de ensino diferente. E inclusivamente fazer o regresso para Portugal quando ele estava a meio do 12º ano, pois não é? Para ele gerou-lhe uma ansiedade enorme, frustração do género. Obrigaste-me a ir para a Suíça, eu não queria, até dizia que queria ficar em casa dos avós, eu não quero ir para a Suíça. Disse, não, tens que experimentar. Ele depois mudou-se e adorou a experiência. Tanto que vou-lhe contar agora aqui até o que é que aconteceu. Nós acabámos por mudar-nos a Portugal totalmente em dezembro de 24. Ele depois acabou por ficar na Suíça. Alugámos um estúdio para ele ficar, para completar os estudos, para fazer não só a preparação dos estudos, mas tinha que tratar da sua comida, da roupa, tudo mais, e cumprir aquilo que é o sonho dele. E ele conseguiu. E isso deu-me um orgulho enorme. Pensar, ficou ali, chegou a estar quase 2 meses, nós não fomos visitar por diversas razões, pronto, os timings, e depois também não queríamos estar a distraí-lo e tudo mais. É muito, muito exigente. E eu sinto, pronto, também com o apoio da minha mulher, pronto, termos conseguido, por um lado, fazer o meu plano, o plano da minha mulher, mas também dos seus filhos, não é? O plano dos nossos filhos, porque imagino que, pronto, eu faço a minha carreira, mas pelo meio deixo alguém que fica para trás. Seria um peso grande. Seria um peso muito grande, ou levar a um atraso em termos de um ano, alguma coisa do género. O certo é que ele teve a perseverança, a resiliência, o compromisso para atingir a meta dele. E foi uma brutal felicidade quando se saíram as colocações e ele estava lá. E pronto, ele neste momento está super feliz da vida no seu sonho. Super feliz no seu sonho e coisas de aprendizagem. Ainda por cima é um curso altamente exigente. E ele adora bons desafios, por isso está como peixe na água. Carlos, o que é que a parentalidade lhe ensinou sobre liderança? Essa é uma boa pergunta. Diz-se que ser pai ou mãe é dos cargos de liderança mais difíceis da vida, não é? Exatamente. Olha, uma das coisas que eu aplico muito é técnicas de negociação. Pronto, isso é comum em todas as casas. É comum. Desde muito cedo. Desde muito cedo. A minha mulher diz logo, pronto, já estás tu aí a tentar negociar. Ela muito rapidamente, ela é muito sharp e apanha logo quando eu estou a tentar fazer algum tipo de negociação. Mas também aceitar que em alguns momentos não ganhamos. E noutros nem compramos a guerra, porque também não valerá a pena. E outros também. E essa também é uma aprendizagem, porque às vezes há guerras onde não vale a pena nem sequer avançar. Mas acima de tudo, conseguir ter uma relação familiar,
filhos, ver os filhos a crescerem. Pronto, há sempre desafios e fazem parte. Eu aceito os desafios com bom grado. Ajuda bastante. Sim. Pedalar mais de 10 mil quilómetros por ano Sim. exige disciplina. Alguma. Que paralelos faz com a liderança? Entre esta sua paixão pelo ciclismo e a liderança? Estabelecimento de metas é algo importante. Planeamento é essencial. E também uma consciência do que é possível alcançar. Depois, dependendo se é um plano mais individual ou de equipa, porque pronto, o ciclismo pode ser feito em equipa ou ia-lhe perguntar precisamente isto. Se o ciclismo ensina mais sobre performance individual ou sobre trabalho de equipa? Pode ser trabalhado nas duas vertentes. Na vertente individual, pronto, tem a ver com as metas que vamos estipulando. Eu, por exemplo, em Portugal, quando praticava, normalmente fazia em grupo. Inicialmente, quando mudei para a Suíça, não tinha ainda uma rede de colegas estabelecida e tinha uma curiosidade enorme de conhecer a Suíça. E então, como é um país muito friendly, muito amigável para o ciclismo, comecei a estabelecer metas de chegar aqui a Colide, de conhecer recantos. É diferente de conhecer um país ou uma região de bicicleta ou de carro. Nós, se formos na bicicleta, vamos pelas estradinhas pequeninas, regionais, passamos pelas aldeolas todas. A gente vai numa autoestrada, perdemos. Como nós fazemos A1, não fazer A1 à Estrada Nacional, não tem nada a ver, não é? Em termos de equipa, tem a ver com constante observação do nosso meio, da nossa equipa, como estão os nossos colegas de grupo. Por outro lado, também temos de ter imenso cuidado em termos de atenção, porque muitas vezes nós circulamos a velocidades elevadas e vamos, se calhar, nem um palmo da roda da frente. Vamos mesmo muito próximo para conseguir otimizar a nossa aerodinâmica. Ou seja, tem que haver aqui também uma grande disciplina em termos de trabalho. Ao andar em grupo, é a questão do companheirismo, de percebermos também das limitações de cada um, das dificuldades e entre ajudarmos, porque pronto, se calhar em algum momento posso estar eu mais bem preparado fisicamente e contribuo mais para o grupo chegar ao destino no momento certo. No outro momento sou eu que não estou tão bem, e às vezes também acontece porque os ritmos de treino baixam, ou porque residências profissionais ou outras. Mas a possibilidade de olhar, de entreajudar e de ajudar a cumprir, em alguns casos, é cumprir sonhos, porque nem todos têm tanta preparação, mas, por exemplo, se têm um plano que é sair de Troia e ir almoçar a Sagres, para algumas pessoas pode ser uma coisa inolvidável, muito difícil. Mas ajudá-las a cumprir esse sonho é algo muito, muito giro, porque eu também já o fiz a primeira vez e para mim foi: uau, eu nunca imaginei fazer 200 km de bicicleta num dia, não é? Hoje em dia, para mim, é assim um given, sou capaz de pegar na bicicleta e fazê-lo sem problema, mas na altura... O que é que se aprende numa subida difícil que pode ser transposto para o dia-a-dia de um CEO? Temos que gerir muito bem as nossas forças. Especialmente se estivermos a pensar em subidas, como subir à Serra da Estrela ou subir montanhas nos Alpes suíços, que são às vezes de várias horas. Se nós vamos muito rápido, porque temos às vezes aquela excitação, estamos a começar algo novo. É algo novo e então imprimimos um ritmo demasiado elevado. Podemos não ter energia para chegar ao final. E pelo meio temos que nos ir alimentando, ou seja, temos também a cautelar esse aspecto, e esse alimentando aqui no negócio é obtendo inputs, também sabendo descansar no negócio e ter um plano bem conceptualizado. Eu, por exemplo, se tinha que subir um percurso de 2.000 metros de desnível ao longo de, se calhar, 10 quilómetros, eu tenho que olhar para aquele desnível, tenho que ver o tempo e a velocidade a que vou,
e se não estiver preparado não avanço. Eu, por exemplo, antes de vir para Portugal, tinha o plano de fazer algumas subidas emblemáticas na Suíça e aproveitar ali o período do verão. A minha família, normalmente, quando chegava ao período de férias, vinha para Portugal, eu continuava a trabalhar, mas aproveitava os fins de semana para passear. Era uma diversão. E chegava a construir planos para fazer algumas subidas dessas muito, muito exigentes, mas acabei até por abdicar por questões de segurança. Porque se nós não temos esse cuidado, eu fisicamente estava bem, mas o terreno não estava bem. Estava a haver chuvas muito intensas, podia cair neve, podia haver gelo. Ou seja, é preciso olhar para a envolvente também, não apenas para nós, mas para a envolvente. Sim, sempre. Carlos, o que é que o inspira? O que é que me inspira? Inspira-me a possibilidade de transformar a vida das pessoas. E pode ser tanto dentro da organização, como também por aquilo que nós disponibilizamos em termos de soluções, de tratamento, de ouvirmos histórias de que realmente fizemos a diferença. Isso dá uma energia enorme. E eu tive a oportunidade, ao longo da minha carreira, de trabalhar produtos transformadores, alguns até com potencial curativo na área do cancro, e ouvir as histórias de pessoas que estavam em situações muito difíceis, médicos a partilharem connosco o que significou em termos de diferença, inspira-nos tanto. Porque sentimos que damos aqui uma oportunidade, se calhar, da pessoa voltar a uma vida perfeitamente normal, e teve um evento oncológico, foi tratado, fez um transplante, seguiu com a sua vida, anos e anos a fio, e não volta a acontecer mais nada. Isso é marcante. Noutros casos não conseguimos ter esse tipo de impacto, porque são doenças crónicas e uma regularização de sintomas e a pessoa estar normal também é altamente impactante, mas ouvir essas histórias dá-nos uma energia muito, muito grande. Eu sinto-me muito feliz pelas escolhas que fiz quando adolescente, quando pensei que quero ir para a indústria para as ciências farmacêuticas e depois, portanto, a indústria farmacêutica, porque sinto que de alguma maneira estou a ajudar a transformar vidas. Obrigada, Carlos. Foi um imenso gosto tê-lo no podcast. Fechamos assim o episódio 2 do Céu é o Limite. Contou com edição e sonoplastia a cargo de Salomé Rita e João Luís Amorim. Tivemos connosco Carlos Ribeiro, CEO da Takeda Portugal. Quanto a nós, quero ouvi-lo, saber o que pensa e que dúvidas tem sobre carreira, liderança e o mundo do trabalho. Se tem histórias para me contar, um líder que marcou o seu percurso ou dúvidas de carreira que o inquietem, envie-me um e-mail para o ceoelimite@expresso.empresa.pt. Da minha parte é tudo. Regresso, como é hábito, na próxima semana com mais histórias de líderes que inspiram. Até lá, fique bem, já sabe, o céu é o limite. No episódio de hoje, falamos de saúde e de liderança. Duas dimensões que devem caminhar lado a lado, sempre. Na Volvo Cars, há quase 100 anos que o foco é exatamente o mesmo. As pessoas, a sua segurança e o bem-estar de todos os que conduzem os nossos automóveis. O novo Volvo ES90 é a prova disso. Um modelo onde impera o equilíbrio. Pare, respire fundo. Ajuste a luz ambiente do habitáculo e deixe-se levar pelo silêncio de uma cabine altamente insonorizada. Ou, se preferir, pelo som envolvente das 25 colunas de alta fidelidade da Bowers & Wilkins. Este é um topo de gama que o ajuda a cuidar de si, enquanto cuida dos outros. Novo Volvo ES90 for Life in Balance.